Olá, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, quanto tempo, né? Vocês devem ter percebido que eu não estou fazendo vídeo lá no YouTube, tá demorando para sair vídeo novo, mas é o seguinte, gente, eu estou passando por um tratamento psiquiátrico, estou com alguns problemas aí tem a medicação, tem o tratamento, tem o motivo do problema, que está me dificultando muito na parte, principalmente da edição de vídeo. Eu não consigo focar, concentrar, enfim. Mas logo a gente vai ter mais vídeos lá, certo? Então se inscreve no canal, que em breve tem muita coisa boa vindo por aí. E é o seguinte, eu estou fazendo aqui esse vídeo no Facebook, vocês vão perceber que ele não vai ter corte, ele vai ser direto, exatamente por isso, porque eu estou tendo essa dificuldade de editar. Vamos direto e vamos pro assunto. Gente, ontem eu vi uma reportagem muito interessante na televisão falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E aquela reportagem me chamou a atenção para uma coisa que tem acontecido realmente, porque nós sabemos que aquilo é profecia da Bíblia. E vai acontecer no final dos tempos. Mas só que tem muita gente que está se orientando pelo que está passando na novela, né? Uma novela aí chamada Apocalipse e está ensinando um monte de coisa errada. Mas é por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque é o seguinte, infelizmente a nossa sociedade moderna, ela está muito acostumada, muito mesmo acostumada, a ter sempre um líder, sempre alguém para direcionar a pessoa na verdade. E todo mundo se tornou muito preguiçoso em estudar a palavra e ter o entendimento, a observação, a interpretação por si mesmo. Não estou dizendo que você deve ter a sua opinião só e a sua é a verdade absoluta. Mas é importante que você estude, que você busque a luz da verdade. E não fique aí dando ouvido para tudo que você vê, ouve, assiste por aí, entendeu? Lembre-se que o Evangelho, a mensagem central do Evangelho é Cristo. Por isso que nós somos cristãos, entendeu? A mensagem central do Evangelho é Cristo, não esqueça disso. E na reportagem de ontem, eu vi assim, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja assim, muito poderosa, com muito dinheiro, tinham grandes construções, eles tinham, a cidade de Sardes, ela tinha um grande centro comercial, e aí é que estava o problema, sabe por quê? Porque apesar de toda essa grandiosidade, a igreja de Sardes era chamada de igreja morta. Quem chamou a igreja de Sardes de igreja morta? Jesus. O próprio Cristo chamou a igreja de Sardes de igreja morta. Ué, peraí. Pois é, preste atenção. Lá tinha um centro comercial com muita gente que ali comprava tudo, tinham lojas uma do lado da outra e tinham judeus e cristãos. Só que existia uma grande preocupação o quê? De manter uma sociabilização positiva da igreja. Então, eles não queriam problema com os vizinhos, eles não queriam falar de suas verdades, eles não queriam discordar. Então, por conta disso, essa sociabilização, né, impedia que aqueles membros manifestassem a sua fé, manifestassem a verdade. E isso tem sido um problema nos nossos dias. E eu, todo dia de manhã, graças a Deus, eu tenho lido os livros do Espírito de Profecia. Sim, Espírito de Profecia, você talvez conheça de outra forma. Você conheça livros de uma famosa escritora norte-americana, Ellen White. Olha, quero dizer que no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia não existe nada dizendo que eu não possa chamar os livros do Espírito de Profecia de Espírito de Profecia. São livros que são históricos e proféticos. Tem muita gente que vai se perguntar agora, Leandro, mas tinha muita coisa que a Ellen White escrevia que era para o tempo dela. Concordo, mas são livros históricos e proféticos. Então tem coisas que são profecias, ou seja, elas vão acontecer e vão. E eu fico preocupado com essa forma de chamar os livros de Ellen White. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Um livro que eu tenho lido, que eu comecei a ler há 2 semanas, é esse aqui, Eventos Finais. Só que eu estou lendo intercalado, um livro e outro, então eu não li muito ainda. Estou lendo também Conselhos do Lar Cristão, é de uma coleção compilada da Casa Publicadora, que é muito boa. Queria pedir desculpa a vocês, que tem um barulho de serra no fundo, daqui a pouco você vai ouvir martelo, porque meu vizinho está fazendo uma construção, então não se incomodem com o barulho, tá? Na página 33 do livro Eventos Finais, no segundo parágrafo, diz assim, ó. E tu, Cafarnaum? Aí Ellen White bota entre parênteses, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, ela coloca entre parênteses novamente, com referência aos privilégios, fecha parênteses, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mateus 11, versículo 22 e 23. Gente, isso aqui é muito fácil de interpretar e de entender. Se Sodoma, o que acontecia em Sodoma e Gomorra fosse certo, 100% correto, ela teria permanecido até hoje. Mas o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu, certo? Porque estava errado. A igreja hoje, continua aqui na página 33, está na condição de Laodiceia.
a presença de Deus não está no meio dela. Isso é forte, né? É porque você sabe, a igreja de Laodiceia era a igreja chamada por Cristo de igreja morna. Uma curiosidade é que, na verdade, era porque tinha uma tubulação que trazia água fria e uma outra tubulação que trazia água quente. E a casa dos moradores da cidade, né, era abastecida com água morna. E água morna, quando você toma ela, você sente enjoo. E na Bíblia Deus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, entre ser frio ou quente, é melhor que você fosse frio ou quente do que ser morna. Vocês sabem disso aí, não é? Se não sabe, vai estudar, vai estudar. E aí eu continuo lendo aqui, no terceiro parágrafo. Abuso de poder na sede da igreja. A própria associação geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errados. Os homens tiraram vantagem injusta daqueles que eles supuseram estar sob seu domínio. Determinaram coagir os indivíduos por bem ou por mal. O poder arbitrário que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Olha que interessante, Ellen White ela escreveu seus livros no período de 1830, enfim. A Ellen White faleceu em 1915, em julho de 1915. Então, olha quanto tempo faz isso. Mas tem muita profecia. E aí, aqui essa parte é histórica, porque ela fala, a própria associação geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errados. Os homens tiraram vantagem, os homens tiraram vantagem da injustiça. Ah, Leandro, então você é contra a associação? De jeito nenhum, que fique bem claro. Eu não sou contra a associação, não sou contra a igreja, eu sou um adventista do sétimo dia, atuante, dizimista, pactuante, e eu quero sempre estar ao lado da igreja, porque os ensinamentos da igreja adventista do sétimo dia são a minha fé, é o que eu acredito e é o que eu considero verdade. Eu não sou contra não, de forma nenhuma, fique bem claro. Eu só estou usando isso aqui para mostrar para vocês, se naquele tempo estava tendo problema, e se é um livro de profecia que diz respeito a eventos finais, significa que vai melhorar ou vai piorar? Tem aquele pensamento popular que diz, antes de melhorar vai piorar muito. E é verdade. Se é profecia, ainda vai piorar muito antes de melhorar. Mas isso não significa que a gente não tem que ficar de olho aberto. Muita coisa está acontecendo debaixo dos nossos narizes e a gente não está fazendo nada. Muito parecido com a igreja de Sardes. A gente está tão preocupado com a sociabilização, de ficar bem com o nosso vizinho, de ficar bem com o nosso irmão, de não chamar atenção pra gente, que a gente está deixando de manifestar a nossa fé, de manifestar o que é verdade. Aí eu venho aqui para a página 34, eu peguei um pedacinho aqui que diz assim, ó, desculpa, não é essa parte ainda, líderes imprudentes não falam por Deus. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus, que esses homens se encontraram num lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral. Isso é algo que já passou. Só que é o seguinte, olha só, então Ellen White era contra a associação? Não, de jeito nenhum. Entendam, a associação é uma coisa, a situação é outra, entendeu? Leiam, estudem para vocês entenderem. Logo em seguida vem uma coisa que já explica a primeira parte. O título é assim, ó. Não há necessidade, também na página 34, não há necessidade de uma nova denominação. Vocês estão usando as passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça e da sacudidura do povo de Deus para falar da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro e mais santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Se muitos de fato aceitassem esses pontos de vista e falassem e agissem fundamentados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Então, a associação tá errada, tá com problemas? Amigo, isso não significa que você tem que liderar um grupo mais puro. E Ellen White está dizendo isso aqui. Se você lê o Espírito de Profecia, você vai concordar com ela. Não é para você achar que você tem que fazer um povo mais puro, que você é mais certo que o outro. Nada disso. Mas você tem que atentar que tudo isso é profético. Tá aqui, eventos finais. Então, líderes imprudentes, corrupção, essas coisas, normal, abuso de poder na igreja, vai acontecer. E é aquilo que eu falei. Antes de melhorar, vai piorar muito, tá? Quero dizer para vocês o seguinte, que quando nós falamos, e eu quero falar isso aqui que é muito importante, eu já estou finalizando o vídeo,
Quando nós falamos assim, livros de uma famosa escritora norte-americana, Ellen White, tem problema? Não, não tem. Eu concordo, inclusive, com esse formato de falar. Mas aí vai vir a segunda coisa que é a minha opinião e eu me preocupo bastante com isso. Olha, por que é falado livros de uma famosa escritora norte-americana, Ellen White? Porque é o seguinte, para as pessoas que estão chegando agora e para quem você está dando estudo, fazendo o ensinamento, essa pessoa pode criar uma estranheza, um desconforto com a palavra espírito de profecia. Mas lembre-se que depois você precisa deixar bem claro para essa pessoa a importância desses livros. Se nós não deixarmos claro a importância desses livros, vai acontecer o que na verdade já está acontecendo. Nós vamos simplificar Ellen White, tornar os livros comuns. E aí ninguém vai dar muita importância. E nós já sabemos que tem muita gente que sequer acredita em Ellen White. Não, isso aí é coisa do passado, não vale para agora. Mas a verdade é que são livros de profecias. E vão acontecer, estão acontecendo. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras vão acontecer. Não podemos tirar a importância desses livros. E essa é a minha preocupação, a minha opinião. É a parte da minha opinião. Deve ser dado a devida importância ao Espírito de Profecia. Deve ser dado muita importância ao Manual da Igreja Adventista. Não podemos usar o Manual da Igreja Adventista ao nosso bel prazer e fazer só aquilo que está certo na nossa opinião. Temos que fazer o que realmente é certo. E não podemos simplesmente desconsiderar ou simplificar Ellen White, tornando ela uma simples, famosa escritora norte-americana. Não podemos fazer isso. É a minha opinião. Você não é obrigado a seguir. Gente, um pastor publicou esses dias, e eu gostei muito da publicação dele, e eu quero falá-la aqui novamente. A igreja que vai importar para o mundo, no fim, não é a que você está, mas a que você está sendo. Ah, Leandro, então é para sair da igreja? Não, vou repetir. Não saia da igreja. A comunidade cristã é muito importante, mas você precisa ser a igreja. E para ser a igreja, vamos estudar. Vamos correr atrás dessas verdades. Vamos buscar a palavra do Senhor, tá bom? Não fique preguiçoso, não seja conhecido como um povo preguiçoso, que precisa sempre de um líder para te explicar tudo. E aí você acaba causando idolatria na sua vida, porque não é o que fulano falou. Não. A mensagem, o centro da mensagem é Cristo. Qualquer outra coisa diferente disso não é de Deus. Tenha certeza. Se alguém chegar para você e falar, o centro da mensagem é dinheiro, é prosperidade, desconfie, tem coisa errada aí. O centro da verdade é Cristo. Se alguém falar, olha, o centro da verdade é batismo, tem que ter muito. Tá errado. O centro da mensagem é Cristo. É fazer discípulos de Cristo. Tá certo? Pessoas que representem a Cristo, que imitem a Cristo. Tá? Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.